Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Falando Cinema. E já tem um bom tempo que eu não gravo aqui pro canal. O último episódio foi para falar sobre o CGI do filme do Flash, mas o episódio de hoje vai ser uma continuação, porque a gente vai continuar falando de DC e especificamente sobre o antigo, podemos dizer assim, o universo DC lá criado pelo Zack Snyder, que é para falar sobre o segundo filme do Aquaman. Mas obviamente vocês sabem que o filme ainda não foi lançado, obviamente eu não tive acesso antecipado, então não tem como ser um episódio falando sobre o filme do Aquaman, mas é para falar sobre a quantidade de problema e a zona que tá a produção desse filme. Então, esse episódio aqui vai falar sobre esses problemas, o que está acontecendo, sobre o posicionamento da Warner, da DC, dos envolvidos aqui nessas polêmicas, tudo isso a gente vai falar nesse episódio. Mas antes da gente entrar nesse universo de tretas de Aquaman 2, não custa nada lembrar para você que está escutando a gente nas plataformas de áudio, no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcasts, não custa nada lembrar que o Falando Cinema ele é um canal de YouTube, a gente está aqui, mas a nossa mídia principal é lá no YouTube, certo? Então vai lá no canal Falando Cinema, se inscreva no canal, assiste os vídeos, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu produzo lá vai te agradar, você vai gostar de alguma coisa, então vai lá no canal Falando Cinema, se inscreva no canal, clica nas notificações, deixa o like nos vídeos, deixa os comentários, tudo isso. E também aproveita para seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais, porque vira e mexe tem conteúdo que não dá para ser postado lá no YouTube, né? Seja como vídeo, seja como shorts, então fica um conteúdo exclusivo às vezes lá pro Instagram, ou então pro TikTok. Então siga o Falando Cinema em todas as redes sociais. Então vamos lá, ó. Apesar dessa jornada desse antigo universo DC criado lá pelo Zack Snyder com o filme Homem de Aço ter sido bem complicada, atrapalhada, né, em relação ao planejamento e principalmente nem tanto em relação só ao Zack Snyder e os criadores e diretores por trás dos filmes, mas principalmente por uma questão corporativa, dos executivos da Warner metendo o bedelho, tirando o Zack Snyder, colocando o Joss Whedon, contrariando coisa, Mulher Maravilha 1 do Mulher Maravilha 2, Mulher Maravilha 2 do filme da Liga da Justiça, os negócios não bate, aí cria filme que tá no antigo universo, mas que não conversa necessariamente a narrativa. Enfim, apesar de toda essa zona, né, essa complicação que foi esse universo antigo da DC, teve um personagem que não faz parte da trindade, do alto escalão dos quadrinhos da DC e que até era ridicularizado por muitos fãs dos quadrinhos, teve o seu filme solo lá em 2018 e, mano, ele se tornou a maior bilheteria da história recente da DC, que foi o filme do Aquaman. E, obviamente, depois dessa repercussão mega positiva, a Warner rapidinho já anunciou que teria uma sequência e, a princípio, estava tudo encaminhado para isso mesmo e para dar certo. Só que desde o anúncio dessa sequência para os dias atuais, muita coisa aconteceu lá dentro da Warner e com o universo DC como um todo. A principal delas foi a entrada do James Gunn junto com o Peter Safran, que assumiram a liderança da DC, criaram o DC Studios e anunciaram um novo universo, que até usaria algumas coisas do antigo, mas pelo menos até agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, esse uso de coisas do antigo universo está limitado a peças secundárias ou então terciárias, né? É um pacificador ali que meio que não conversa tanto, é uma Amanda Waller, ao passo em que o elenco principal, a trindade da DC e a Liga da Justiça, pelo que tudo indica, vai ser composta de novos atores ou atrizes. E enquanto essa reformulação estava sendo anunciada ora pelo James Gunn, ora nos grandes portais aí de Hollywood, ainda tinha coisa do antigo universo que não tinha sido lançada até então, como é o caso, por exemplo, do filme do Flash, que já foi lançado, o segundo filme do Shazam, que também já foi lançado, o Besouro Azul, que já foi lançado, e o segundo filme de Aquaman, que vai chegar aos cinemas agora em dezembro de 2023. Só que além dessas questões envolvendo o universo DC, a Warner como um todo, outros problemas envolvendo a produção desse segundo filme de Aquaman estão sendo divulgados, e é exatamente sobre isso que a gente vai comentar nesse episódio. Mas deixa eu esclarecer uma coisa antes da gente entrar nas tretas e nessas fofocas que estão sendo divulgadas. Grande parte do conteúdo que eu vou falar nesse episódio foi tirado de um artigo publicado pela Variety. E se você não tá ligado, a Variety é um portal de muita credibilidade lá em Hollywood, não só pelas entrevistas, os programas que elas fazem, mas também pelos rumores. Quando eles publicam coisas que não são oficialmente confirmadas, geralmente essas coisas acabam se concretizando. Claro que não 100%,
mas é porque ele tem boas fontes dentro dos estúdios, entre os produtores, entre os atores, então eles têm muita credibilidade. Mas apesar disso, eu quero deixar algo bem claro aqui. Essas alegações que eu vou mencionar nesse episódio são alegações feitas pela matéria, que pode ou não ser verdade. Tanto é que a matéria faz as suas alegações baseadas nas suas fontes, naquilo que ele pesquisou, mas também ele convida, né, as pessoas envolvidas, né, diretor, o Warner, DC, para se manifestar. Eu também vou mencionar um pouco disso aqui nesse vídeo, tá? Então, embora eu vá dar os meus pitacos aqui ali sobre essas alegações, sobre o que está acontecendo na produção desse filme da Aquaman, todos esses relatos são relatos desse artigo, tá? E o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e outra coisa, também tem saído por aí muitas fofocas sobre as famosas sessões teste de Aquaman 2. Algumas são reviews positivos, outras são reviews negativos, mas eu não vou mencionar isso aqui porque geralmente esses relatos de sessões teste, eu fui na sessão teste do filme da Marvel, eu fui na sessão teste do filme da DC. Cara, várias vezes esses relatos não correspondem com a realidade. Tem até coisa que pode se concretizar e tal, cara, mas é muito pouco, tá? Assim como vários desses vazamentos de Reddit, né? Vira e mexe a gente vê esses vazamentos, principalmente na Marvel, né? E eu fiz um vídeo lá no canal Falando Cinema falando exatamente sobre isso, como essa cultura do vazamento às vezes pode atrapalhar até mesmo a nossa experiência com o filme, porque cria tanto hype. Cara, vai aparecer o Doutor Destino, vai aparecer o Quarteto Fantástico, vai aparecer o X-Men na cena pós-crédito do The Marvels. Nossa, que loucura e tal. Cara, várias vezes esses vazamentos não acontecem, não correspondem. Tem muita gente que se frustra por conta de coisas que são vazadas aí em Reddit, tá? Então, propositalmente, eu não vou mencionar nada sobre isso nesse episódio, tá bom? E já que a gente mencionou o Reddit, ele está envolvido em um dos principais problemas aqui relacionados à produção de Aquaman 2. Porque se você não tá ligado, uma das atrizes do filme, isso desde o primeiro, é a Amber Heard. E se você mora numa caverna e não acompanha o noticiário, a Amber Heard, alguns anos atrás, teve um relacionamento pra lá de tóxico com o Johnny Depp. E um tempo atrás ele acabou processando ela por difamação. Cara, isso aí foi um circo midiático, foi uma briga nas redes sociais. E se você não tá ligado e tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, tem até uma série na Netflix. Olha que loucura. Uma série que fala só sobre o circo midiático que foi esse julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard. Se você tiver interesse, tá lá no Netflix. Tá, mas o que isso tem a ver? Teve uma galera que pagou as taxas judiciais para ter acesso aos documentos desse processo da Amber Heard com o Johnny Depp, e alguns desses documentos são de sessões de terapia da Amber Heard lá de dezembro de 2021. Esses documentos foram postados lá no Reddit, e nessas sessões de terapia, a Amber Heard conta que o Jason Momoa, nosso querido Aquaman, estava pressionando a galera da Warner a demitir a Amber Heard do segundo filme de Aquaman. Mas não só isso, e aqui a gente sai da fofoca, vamos dizer assim, interessante pro mundo nerd, pra fofoca mesmo, porque ela conta que o Jason Momoa uma vez apareceu no set totalmente bêbado, cara, e segundo ela, ele estava vestido de Johnny Depp, até com vários anéis nos dedos e tal, e ele fez isso só pra provocar ela. Assim, isso pode ser verdade, como também pode não ser, até porque o estilo de roupa ali do Jason Momoa, ele lembra um pouco aquele estilo extravagante que o Johnny Depp sempre teve. Inclusive o Jason Momoa também gosta de ficar usando um monte de anel, assim como o Johnny Depp também gosta. Então, assim, pode, tipo assim, às vezes ela não conhecia esse lado dele, né, o que eu acho tanto quanto difícil, né, já que ele é assim, ou é verdade e o Jason Momoa fez essa babaquice aí com ela. E além desse suposto problema que ela teve com o Jason Momoa, esses documentos que foram publicados lá no Reddit também mostram que a Amber Heard também não se sentia apoiada pelo James Wan, que é diretor e produtor do filme. E numa conversa dela com o diretor, ele chegou a aumentar o tom de voz e a reclamar que não podia postar nada de Aquaman nas redes sociais justamente por conta da onda de hate em cima dela, né? Vale lembrar que esse julgamento da Amber Heard foi enquanto o segundo filme de Aquaman estava sendo rodado, tá? E não precisa nem dizer que todo esse circo midiático, né, que foi armado em volta desse julgamento iria acabar afetando o marketing do filme, né, por conta de toda essa onda de hate em cima da Amber Heard. Sobre essas alegações, a matéria menciona que nem a assessoria do Jason Momoa, nem a assessoria do James Wan quiseram comentar sobre o assunto, mas teve um porta-voz da DC e também algumas fontes, né, da própria jornalista lá dentro da DC que estão envolvidas com a produção desse filme, que disseram que esse ambiente de trabalho não corresponde com a verdade, que foi tudo bem tranquilo. Bom, na minha opinião, teve muita fofoca sendo dita aí sobre essa participação da Amber Heard no segundo filme, que seria reduzido, que ela seria demitida, que não ia mudar nada. Enfim, muita coisa foi divulgada aí, então eu acho que essa pressão para ela ser demitida, para ela ser
pro papel dela ser reduzido, eu acho que até pode ter sido verdadeiro, cara, porque os executivos devem ter visto, mano, que o negócio tava desandando, aquele julgamento dela e tal, e falando, mano, acho que vai dar ruim esse negócio da Amber Heard no filme, vai ter que adiar o filme, isso vai custar dinheiro, então eu acho que essa pressão até pode ser verdade, não sei se por parte do Jason Momoa ou então do James Wan, alguma coisa assim. Mas eu acho que da parte executiva da Warner, eu tenho quase certeza que é verdadeiro. Agora, se o Jason Momoa apareceu bêbado no set, que fez parte dessa pressão para demissão ou para redução do papel dela no segundo filme, aí eu não sei se corresponde com a verdade, não. Aí, ainda falando de Amber Heard, outra pessoa que essa matéria menciona, que interviu nessa situação toda de vai ser demitida, vai reduzir o papel, como é que vai ser o futuro da Amber Heard em Aquaman, foi ninguém mais, ninguém menos que o senhor Elon Musk. E se você não tá ligado, o Elon Musk teve um relacionamento ali com a Amber Heard durante um tempo, logo após o divórcio dela com o Johnny Depp. Quando ele ficou sabendo desses boatos de boateiros, essas fofoquinhas aí de demissão da Amber Heard, ele mandou uma carta para o Warner ameaçando tomar providências se o estúdio não trouxesse de volta a atriz para o segundo filme. Então, um cara que não tinha nada a ver com o filme, que teoricamente não tinha mais nada a ver com a Amber Heard, porque eles já tinham terminado nessa época, e que não tinha nada a ver com a Warner / DC, o cara que não tem nada a ver com indústria cinematográfica, ele não tem nada a ver com nada, ele meteu essa e ameaçou o estúdio, mano. E assim, eu acho que essa parada dessa carta é verdade, mano, porque se você considerar o comportamento infantiloide que o Elon Musk tem nas redes sociais, é muito difícil esse negócio não ser verdade. Mas saindo dessa treta da Amber Heard, tem uma outra questão que estava sendo bastante divulgada já há bastante tempo em relação a esse segundo filme da Aquaman, que era as suas refilmagens. Porque vários portais relataram, e a matéria também relata, né, que teve uma porrada de vezes que o filme foi refilmado, que tirou não sei quem, que acrescentou não sei o que a cena tal foi cortada, inclusive cenas da Amber Heard que teoricamente foram retiradas do corte final do filme, mas em uma entrevista recente, o James Wan, diretor do filme, ele esclareceu que de fato as refilmagens aconteceram, mas elas se deram mais por conta de questões de agenda dos atores. Mas vamos lá, refilmagem em filme é absolutamente normal, tá? No cinema isso é absolutamente normal. No cinema de super-herói, isso é mais normal ainda mais quando nesses filmes, por exemplo, que tem participações especiais, né? Tem acontecido isso muito nos filmes da Marvel ultimamente, né? Basicamente todo filme tem tido uma participação especial em cena pós-crédito, ou então numa certa sequência do filme e tal. E geralmente, para evitar de spoilers, dessas coisas vazarem durante a produção, a fotografia principal do filme, eles deixam para fazer essas participações mais nas refilmagens, né? Se você olhar, por exemplo, a participação dos Illuminati no segundo filme do Doutor Estranho, se você olhar as cenas, a forma como elas são filmadas, sabe? Tudo é um fundo verde falso pra caramba, e os closes são muito fechados nos atores ou então nas atrizes, você percebe que aquilo foi feito na refilmagem, que de fato aquilo não aconteceu na filmagem principal, foi um acréscimo que foi feito depois, e aí chegou na pós-produção e juntou, né, os takes ali dos atores e tal. Então assim, de fato é algo bastante normal. Só que no caso do Aquaman, a questão não é se teve ou não refilmagens. O James Wan fala que foram 7 ou 8 dias de refilmagem só. Só que, cara, é muito difícil, né, dada todas essas mudanças que aconteceram dentro da Warner, dentro do universo DC como um todo, né, e sobre esse futuro, né, se é que vai ter futuro essa franquia do Aquaman, que de fato foi só 7, 8 dias, mas eu acho que foi bem mais do que isso, e se isso de fato vai afetar o filme, vai piorar, ou então vai melhorar, vai consertar, a gente vai ter que esperar o filme para ver. Mas eu acho, na minha opinião, que o James Wan tá jogando aí panos quentes em cima dessa questão das refilmagens e deve ter tido bem mais do que 7, 8 dias e deve ter mudado consideravelmente aí a questão do corte do filme. Aliás, pra ser sincero, eu nunca assisti nem o primeiro filme do Aquaman, eu não sei se de fato é bom, como a galera fala. Até, o filme ele é bem assim, dividido, né, entre público, né, eu vejo gente falando muito bem do filme e eu vejo gente também falando mal. Então, eu não sei se o filme é bom, tem uma certa preguiça em relação a esse universo DC, ainda mais agora porque foi anunciado esse novo, eu acho que esses antigos não tem que ter futuro, né? Eu acho que, eu já falei aqui, na minha opinião, eles tinham que deixar o Zack Snyder finalizar a parada dele e fazer um fechamento para esse universo, um fechamento digno. Tomara que esse filme do Aquaman, de fato, consiga também ser uma parte desse fechamento e fazer um negócio legal, porque o filme do Flash foi uma vergonha, o filme é terrível e eu acho que ele não fecha em nada o ciclo, ele não abre portas para o novo universo e nem fecha as portas para esse antigo universo. Então, eu espero que o Aquaman seja um filme que vai contribuir para isso, né? Afinal, eu acho que vai ser o último filme desse antigo universo que tá para ser lançado, né? Porque a partir de agora, então, vai ser o universo do James Gunn. Mas, enfim, mais uma vez a gente tem que aparecer num vídeo ou então no podcast para falar da zona que tá
dentro da Warner na divisão da DC. E eu espero do fundo do meu coração, mano, que o James Gunn conserte isso, que não tenha mais polêmica, que não tenha mais controvérsia, que ele consiga fazer uma narrativa coesa em relação aos filmes. Tomara que dê tudo certo, mano. A DC tem o potencial pra cinema, mano, que é incrível, e tomara que o James Gunn consiga explorar isso, né? E tomara também que esse Aquaman seja um encerramento digno. Mas o que é interessante saber de todas essas tretas em relação ao Aquaman, mano, e você começa a pensar e refletir. Mano, parece que todo mundo que teve envolvido nesse antigo universo DC tá envolvido em algum tipo de treta. Ó, por exemplo, o Ray Fisher lá, que fez o Cyborg na primeira e na segunda versão da Liga da Justiça. Ele saiu brigado com a Warner por conta do Walter Hamada. Walter Hamada é um antigo chefão da DC, porque ele trouxe o caso do Joss Whedon, que o ambiente era tóxico, que ele era um diretor abusivo e tal. O Walter Hamada, teoricamente, ignorou e aí começou a brigar. Até hoje no Twitter esse cara fica falando mal do Walter Hamada. O Ezra Miller dispensa descrições aqui sobre um monte de treta e de polêmica que ele se enfiou, né, desde então. Até adiaram bastante o filme do Flash, não exploraram o Ezra Miller aí na divulgação do filme. Até mesmo, cara, o coitado do Henry Cavill, que só queria interpretar o Superman, acabou caindo lá numa live do The Rock. Os caras atropelaram a liderança da DC, foram direto no chefão da Warner, fizeram um esquema lá dentro. Pouco tempo depois a Warner descobriu esse esquema aí do The Rock, tirou o Henry Cavill, tirou o The Rock, não vai ter mais continuação disso. Uma zona. Além disso, nós tivemos recentemente a Gal Gadot, quando estava fazendo uma entrevista para promover um filme da Netflix, falando que a gente vai ter um terceiro filme da Mulher Maravilha. Só que, cara, imediatamente depois que ela fez esse anúncio, digamos assim, desse filme da Mulher Maravilha, cara, vários portais começaram a postar matérias, entre aspas, exclusivas, dizendo que ninguém na Warner tá querendo fazer terceiro filme de Mulher Maravilha, que eu acho que isso não vai rolar. E na minha opinião, não vai rolar mesmo, não tem esses planos de Mulher Maravilha 3. E, mano, e pra piorar, agora nesse segundo filme do Aquaman, nós temos aí essa treta de Amber Heard, temos treta de refilmagem. Mano, parece que a DC tá inundada, né, de tretas, mano, pra tudo quanto é lado, tudo quanto é filme envolvido em confusão, mano. Enfim, pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tomara que esse segundo filme do Aquaman de fato dê dinheiro, que ele não seja mais um prejuízo pra Warner, né, desses filmes aí da DC, porque ultimamente tá danado, né? O Flash foi um prejuizaço que a Warner tomou. O Besouro Azul, não vou dizer assim que ele foi tão horrível, mas também não foi tão bem assim de bilheterias. O segundo filme do Shazam, que eu tava até esquecendo de tão irrelevante que é esse filme, também não foi bem de bilheteria. Então, cara, tomara que o Aquaman não seja mais uma dor de cabeça pro estúdio, porque, cara, querendo ou não, isso afeta mais pra frente, pode afetar às vezes até a continuidade do James Gunn, a questão de investir em novos projetos. Enfim, cara, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!